dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria algébrica. Hoje nós vamos continuar falando sobre o espectro primo de um anel, do ponto de vista meio que importando a filosofia clássica para esse contexto que nós estamos trabalhando, certo? Lembra que no contexto clássico, a gente, a partir de um conjunto algébrico sobre um corpo K, nós definimos a noção de um anel de coordenadas, que era uma K-álgebra, que dava algumas informações sobre esse conjunto algébrico, e além disso, os elementos dessa K-álgebra, em algum momento nós vimos que eles poderiam ser vistos como funções, certo? Hoje a gente vai começar a tentar, assim como nós, a partir de ideais a partir de ideais de R, a gente consegue associar fechados no espaço topológico espectro, no espectro do anel. A gente gostaria de fazer o caminho inverso. Nós gostaríamos de definir a noção de que, a partir de um certo subconjunto do espectro, definir um ideal associado a ele, que fosse radical, assim como nós fizemos no caso clássico, só que nesse contexto agora. Tá? E aí, lembra que no caso clássico nós tínhamos o teorema do zero de Hilbert, que fazia com que essas duas funções fossem uma inversa da outra. Aqui a gente vai conseguir algo similar nesse contexto mais geral, onde a gente não tem mais uma K-álgebra, a gente tem um anel qualquer. Tá? E assim como os elementos do anel de coordenadas de um conjunto algébrico podem ser vistos como funções, isso nos ajudou a construir a noção do ideal associado a um certo subconjunto, porque aí a gente olharia para as funções que se anulariam num certo subconjunto do conjunto algébrico em questão. Aqui a gente vai definir algo parecido, só que num contexto mais geral, em que quando a gente olha para o caso anterior, meio que essas coisas são condizentes. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos definir é o seguinte, ó, se eu tiver um anel R, seja R um anel qualquer. Então sejam R um anel e F um elemento desse anel. Eu gostaria de enxergar essa F como uma função. Mas como assim uma função? Como algo que associa ideais primos do anel R a algum valor, que depois nós vamos ver que no caso em que a gente trabalha com conjuntos algébricos, esse valor está sempre no corpo base. Mas aqui a gente vai definir uma notação que é a seguinte, ó, para cada ideal primo, P no espectro de R, definimos f de P a uma notação. F de P para nós vai ser a classe desse elemento F, a classe desse elemento F, via módulo esse ideal primo. Então, esse elemento, essa coisa, vive aonde? Ele vive nesse anel quociente. Tá? Então, isso para nós é o que significa f de P. É a partir disso que, a princípio, nós podemos ver f, então, como se fosse uma função cujo domínio é o espectro do anel R, e o contradomínio flutua entre todos os anéis quocientes a partir de cada ponto onde eu estou avaliando a função. Tá? Então, isso é só uma definição que vai ser útil para nós importarmos uma filosofia clássica para esse contexto. Tá? Só antes de trazer um exemplo para vocês, a gente a gente denota o seguinte, ó, a gente vai dizer que f de P é zero, é só uma notação, dizemos que fp é zero se ele for o zero desse anel quociente, tá? Se o f de P for o zero do anel quociente em questão, o que é equivalente a dizer que o f pertence a esse ideal primo. Tá? Então é só uma notação. A gente vai dizer que esse elemento no anel R anula esse ideal P se ele pertence a P. Tá? E aí, como que nós podemos conectar isso com o que a gente vinha fazendo antes, na parte clássica? Ó. Suponha, por exemplo, que eu tenho um conjunto algébrico sobre um corpo K,
Suponha que eu tenho um conjunto algébrico sobre um corpo K, certo? Não sei se vai precisar, acho que por enquanto não precisa do K ser algebricamente fechado, mas se precisar a gente usa. Acho que vai precisar, precisa sim, tá? Com K, na parte clássica é muito difícil você fazer algo relevante sem essa hipótese do corpo ser algebricamente fechado, tá? Então, nesse contexto, lembra que um elemento no anel de coordenadas, vou pegar aqui um F no anel de coordenadas. Ou seja, F, então, é uma função polinomial de x em K, certo? Bom, dentro desse contexto aqui, como é que a gente olharia essa F como uma função, visto dessa forma? Visto dessa forma, a F, dentro desse contexto, com a diferença que aqui eu só vou olhar para os ideais maximais. Por que eu vou só olhar para os ideais maximais? Porque os pontos de um conjunto algébrico, lembra lá do caso do teorema do zero de Hilbert, já que o corpo é algebricamente fechado, os pontos de um conjunto algébrico estão bionivocamente relacionados aos ideais maximais do anel de coordenadas dele. Tá? Então a gente tem uma objeção aqui entre o x e esse carinha aqui, ó. O ideal, o espectro maximal desse anel de coordenadas. Tá? Só que isso, a gente tem isso. Então, se eu for olhar para f como uma função de acordo com o que a gente está fazendo aqui, ó, se eu chamar isso de f til, por exemplo, a gente vai estar fazendo o quê? Ó? Eu vou pegar só esse camarada aqui como domínio. Eu vou olhar para ele assim. Vamos ver se é isso mesmo. Vai ser. Porque olha só, como é que eu, a partir de f, vejo, a partir dessa f que está no anel de coordenadas de x, eu consigo enxergar esse f til dessa forma aqui, ó. Ele pega cada ideal maximal aqui, que eu vou chamar de m, e leva nisso que eu estou chamando de f de m. F de m. Só que f de m para mim é quem? F de m para mim é a classe de f por m, certo? Que mora onde? Isso aqui mora no... Por que isso aqui é o corpo K, né? Vou explicar para vocês agora. Essa classe mora onde? O f é alguém que está no anel de coordenadas, kx. E isso daqui é um ideal maximal, certo? Só que lembra que como o corpo é algebricamente fechado, todo o ideal maximal do kx, ele é dessa forma aqui, ó. M, ele é dessa forma aqui, ó. x1 menos a1 até xn menos an, porcentado pelo ideal associado a x, certo? E aí eu vou chamar de P, colocar uma coisinha diferente aqui. Eu vou chamar de P, esse pontinho aqui lá no espaço afim, que na verdade está em x também. Isso aqui pertence a x, tá? Já que o i de x está contido nesse ideal aqui. E lembra que esse anel aqui, ó, ele é isomorfo, já que m é esse quociente, ele é exatamente isomorfo ao corpo K, fazendo o que? Ele leva esse ideal x1 menos a1 até xn menos an, porcentado por i de x, ele é levado isomorficamente nesse ponto, a1 até an. Então é isso que essa função f til faz nesse caso. Tá? Então é assim que nós podemos ver um elemento do anel de coordenadas kx como uma função do espectro maximal de kx no corpo K. Tá? Então isso aqui é só um exemplo disso que a gente está fazendo aqui. Aqui a diferença é que eu estou olhando o f, entre aspas, com um domínio em todo o espectro de R, tá? Todo o espectro de R. E nesse caso aqui, o contradomínio, você não tem um contradomínio fixado, né? Como aqui é o caso, como isso aqui acontece. Deixa eu só frisar aqui. Então esse A1 até AN pertence a K, né? Então é assim que você olha para essa função, para esse cara no anel de coordenadas, como uma função dos ideais maximais
no corpo K. Aqui a diferença é que isso aqui, o contradomínio é flutuante. Você tem vários, se você quisesse pegar um contradomínio razoável, seria a união de todos esses caras para você olhar para isso aqui como uma função, tá bom? Mas observe que a gente já fez isso anteriormente. Isso aqui só é uma ideia, uma generalização dessa ideia que a gente já vinha fazendo com os conjuntos algébricos, com a diferença que aqui eu vou olhar para cada elemento agora de um anel R. Observe que esse anel R não vem, a princípio, ele é só um anel, ele não é proveniente de nenhum conjunto algébrico a princípio, tá? Como esse daqui, ele nasce a partir do anel de coordenadas de um conjunto algébrico. Aqui é um anel arbitrário, tá bom? Então, isso aqui é só um exemplo dessa construção, no caso em que esse anel R, ele é o anel de coordenadas que nasce a partir de um conjunto algébrico sobre um corpo algébricamente fechado. O teorema dos elos de Hilbert nos permite enxergar então cada função polinomial dessa, na verdade, como uma função entre os pontos que na verdade são os ideais maximais do espectro do anel de coordenadas indo no corpo K. A vantagem nesse caso é que o contradomínio não precisa ser flutuante, você pode olhar para esse contradomínio, todos eles são isomorfos, né? As imagens caem sempre numa coisa isomorfa a um elemento do corpo K. Então, no contexto do conjunto algébrico, você não precisa ter um contradomínio flutuante, tá? Então é isso, beleza? Então isso é só um exemplo. E aí o nosso objetivo vai ser definir, assim como um ideal do anel R define um fechado de Zariski, né? Um V de I, né? Um V de A, a gente estava usando mais a letra A gente quer, a partir de um subconjunto do espectro de um anel R, a gente gostaria de definir o que seria o ideal associado a ele. Para que essas duas funções, a gente gostaria que ela fosse uma inversa da outra, assim como funciona no caso clássico, tá? Nesse contexto mais geral. É isso que a gente vai começar a fazer agora, beleza? E para fazer isso, a motivação vai ser essa, certo? Lembra que no contexto de conjuntos algébricos, quem é o I de x, né? São os polinômios que anulam todos os pontos que estão em x, tá? Uma vez que a gente pensa nos elementos do espectro como pontos, e agora eu tenho a noção do que significa um elemento de R anular um ponto do espectro, a gente pode tentar replicar essa definição para esse contexto e ver se essa definição nos ajuda a obter uma ponte entre ideais, por exemplo, radicais do anel R, e fechado de Zariski do espectro primo, assim como a gente tinha nesse caso específico do anel de coordenadas, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, beleza? Então vamos pegar um Y qualquer do espectro de R, um subconjunto, tá? Nem não precisa ser fechado, é só um subconjunto do espectro, e aí nós definimos I de Y como sendo esse conjunto aqui, ó. Bom, a gente quer que isso aqui seja um conjunto que isso seja um ideal, né? Então isso tem que ser um subconjunto de R. Então a gente vai olhar para os elementos que estão em R, tá? Para os quais o F de P é zero, a gente já sabe o que é isso, para todo P pertencente a Y, certo? Então esse para mim vai ser o I de Y, né? Então isso aqui com certeza é um subconjunto de R, tá? A princípio a gente já pode dizer de cara que é um subconjunto de R. Agora olha só o que acontece, ó. Observe o seguinte, olha só como é que a gente consegue descrever esse I de Y. Então observe que um F pertence a I de Y se somente se. Então, por definição, o F de P tem que ser zero para todo P ideal primo que está em Y, certo? Agora, por definição, isso aqui é equivalente a dizer que o F pertence a P para todo P em Y, certo? Agora, dizer isso daqui é equivalente a dizer que o F está na interseção de todos esses ideais primos, onde esses ideais primos estão variando nesse conjunto Y, tá? Então, essa sequência de equivalências prova que esse conjunto I de Y, ele é exatamente a interseção
de todos os ideais primos percorrendo o conjunto Y, tá? O subconjunto de ideais primos de R. Então a gente já tira algumas conclusões muito boas disso. A primeira conclusão que a gente tira é que isso aqui já é um ideal, tá? Porque lá da álgebra básica nós já sabemos que a interseção arbitrária de ideais sempre é um ideal, certo? A união tem alguns problemas, mas a interseção arbitrária é um ideal. Então, em particular, segue que I de Y é um ideal de R. E além disso, é fácil mostrar que esse ideal, que esse conjunto, além de ser um ideal, ele é um ideal radical também, tá? A gente prova isso com um certo nível de facilidade, quer ver? Vamos afirmamos aqui. Então vamos mostrar que I de Y é um ideal radical de R. Então como é que a gente prova isso? Vou pegar um elemento que está em R cuja potência cai ali dentro e eu tenho que mostrar que esse elemento não tem jeito, ele tem que estar ali dentro. Tá? Então suponha, então seja um F no radical desse ideal. Então existe, por definição, um N natural tal que o F elevado a N pertence ao I de Y, certo? Agora, isso aqui implica que, o que vai acontecer? Então, F elevado a N pertence a P para todo P em Y, certo? Agora, cada ideal primo desse que percorre Y é um ideal primo. Então, ele sendo um ideal primo, ele é radical em particular. Então, se eu tenho alguma potência que cai em P, é porque o F já pertence a P. Esse elemento que eu estou elevando a uma potência, seja ela qual for, o elemento original já pertence a P. Então, isso aqui implica, esse implica aqui é porque todo ideal primo é radical. Isso é um exercício básico, fácil. Então, isso aqui implica que o F pertence a P para todo P em Y, porque lembra que Y é um subconjunto de ideais primos, tá? Isso aqui está me dizendo então que o F está na interseção de todos os ideais primos que estão percorrendo o Y, que é justamente o I de Y, tá? Então, a conclusão é que esse camarada aqui, ó, I de Y é um ideal radical. Então, provamos isso, certo? Então, está provado que o ideal associado ao subconjunto Y, de fato, é um ideal radical do anel R. Tá? E aí a gente vai mostrar agora uma proposição que é uma proposição, digamos que análoga a essa construção do ideal associado para o caso de conjuntos algébricos. A gente vai provar que a mesma coisa vale aqui, né? O que acontece com o I... por exemplo, se o Y está contido no Y', então o I, esse I de alguma coisa inverte inclusões e por aí vai, né? E coisas desse tipo, tá? Então, eu acabando que provei aqui o item A da próxima proposição. Eu nem tinha visto que eu tinha colocado isso numa proposição, tá? Essa é a prova, tá bom? Então, na próxima proposição que eu vou enunciar, a demonstração já está feita aqui do item A, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente vai provar agora com mais algumas coisinhas, tá bom? Eu vou enunciar aqui então rapidinho e aí a gente prova. Então, proposição seja R um anel então item A nós já provamos, tá? Vou enunciar aqui para ficar registrado, mas a gente já provou, né? Então, se Y é um subconjunto do espectro, então o I de Y é um ideal radical de R. Tá? Item B, bem fácil, inverte inclusões, tá? Então, se Y está contido em Y', está contido no espectro de R, então
o I de y' está contido no I de y. Então essa construção I de alguma coisa inverte inclusões, tá? Bem facinho também provar. E o item C, como é que o I se comporta com relação à união? Bom, o I da união é a interseção dos I's, tá? Então, se eu tiver uma coleção arbitrária de subconjuntos, se eu tiver YJ, J aqui variando num certo conjunto de índices, é uma coleção arbitrária, é uma coleção de subconjuntos do espectro. Isso, então. Ó o Dudu, ó o Dudu. Então, ficou pequenininho, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Temos participação especial do Dudu. O I da união desses caras é igual à interseção do ideal associado a cada um deles. Esse é o item C. Vou colocar o item D aqui que é pequenininho. O item D diz o seguinte, ó. Se eu tiver um ideal primo já no espectro, então o I desse conjunto que tem só esse ideal é justamente esse ideal. Certo? Então olha só. Se P está no espectro de R, o conjunto que contém esse ponto P passa a ser um subconjunto do espectro, e aí o I desse subconjunto passa a ser um ideal de R. Certo? O que nós estamos dizendo com esse resultado é que esse ideal associado ao subconjunto que tem só o ideal primo P é o próprio ideal primo P. Tá? Bem legal, né? Beleza? Então vamos provar. Vamos provar esse resultado. Deixa eu fechar o enunciado aqui. Como eu falei para vocês, no item A eu acabei provando já, né? Acabei queimando largado aqui. Então, vamos provar esse resultado. O item A já foi. O item A já foi. Morreu. Morreu não, né? É uma linguagem muito violenta. Já foi, melhor assim. Já foi. Já foi feito, né? O item B, vamos lá. O item B é bem facinho. Bom, como é que eu mostro que isso aqui acontece, né? Se o I está contido no Y', olha só, bem simples, ó. Observe que tem várias formas de você escrever, mas para mim é mais simples essa daqui, ó. Nós já vimos que o ideal associado ao Y' é a interseção de todos os ideais primos variando no Y', certo? Agora, uma vez que o Y' contém o Y, se você está intersectando todos os ideais de Y', bom, os caras de Y estão ali no meio, tá? Então essa interseção, com certeza, está contida nessa interseção aqui. Se eu intersectar só os ideais que variam em Y, uma vez que Y é um subconjunto do Y', tá? Propriedade básica de interseção arbitrária de conjuntos. Beleza? Só que isso daqui nós já vimos que é o próprio I de Y. Certinho? Tranquilo, né? Mamão com açúcar, esse início aqui é bem facinho. Vamos provar esse daqui, ó. Vamos provar que isso aqui vale. Vou beber um pouquinho de água aqui. Item C. Vamos ver se tem como a gente, ó. Tem como usar o item B, né? Porque olha só, pelo item B, bom, a gente sabe isso daqui, ó. Para todo I, para todo índice I em J, o YI está contido, certo? Vamos ver que o YI está contido na união, com certeza absoluta, de todos, certo? E aí, pelo item B, como ele inverte inclusões, então, para tudo isso que passa a ser verdade também, ó. Então, o I da união está contido no I do YI, e isso vale para qualquer I em J. Então, isso aqui implica, se isso aqui é um subconjunto de todos esses conjuntos, então isso aqui é um subconjunto da interseção de todos eles, certo? Então, o I da união, um J variando em J, dos YJ, está contido na interseção
Eu vou colocar o J de novo aqui agora, certo? J em J do I de YJ. O I já serviu ao propósito dele, beleza? Então essa inclusão aqui, ok, né? A inclusão contido nessa ordem aqui, pelo menos, tá beleza. Agora falta a gente mostrar a outra inclusão. Tá? Eu acho que eu vou apagar até aqui, ó, por enquanto. A gente já está resolvendo o item C, né? Então já está aquilo que eu preciso provar. Então eu vou apagar esse lado aqui. Então, beleza. Agora falta a inclusão contém, né? Então eu vou começar aqui para ganhar espaço. Então agora eu vou pegar um cara aqui, um ideal, né? É uma coisa que vive em F. Então deixa eu pegar um F nessa interseção. Tranquilo, bem fácil. Ó, seja F pertencente a essa interseção aqui, ó. J em J e de YJ. Deixa eu separar aqui, ó. Separar aqui para não confundir, né? A gente já fechou essa inclusão aqui agora, né? Agora deixa eu continuar a outra, deixa eu provar a outra inclusão. Então eu vou pegar alguém aqui, meu objetivo é mostrar que ele está aqui, né? Então mostrar que ele está aqui, eu tenho que pegar um ideal primo qualquer nessa união e mostrar que o F está nessa união, tá? Vai ser bem fácil. Porque olha só, pega um ideal primo qualquer aqui nessa união. Então seja P, bem tranquilinho, na união dos YJ, certo? Então, meu objetivo é mostrar que o F pertence a P, certo? Então existe, ou seja, que o F de P é zero, mesma coisa, né? Então existe um índice I aqui, em J, tal que o P pertence ao YI. Tá? Agora, o F, uma vez que ele está na interseção do I de YI, para todo I, para todo J, né? Então ele está nesse I de YI também. Né? Então, em particular, o F pertence ao I do YI. Isso aqui, por definição, F está na interseção de todos os Qs, onde variando no YI. Né? Ele está na interseção de todos os ideais primos que estão no YI, certo? Só que o P é um desses ideais, certo? Então, em particular, o F pertence a P. Tá bom? Então, eu peguei um P qualquer e mostrei que o F pertence a P. O P qualquer na união. Né? Então, portanto, logo, o F pertence mesmo ao I da união desses subconjuntos. Beleza? Então, essa inclusão aqui foi. Essa inclusão aqui, provadinho. Tá? Agora falta só o item D, que é esse daqui. Tá? Então, eu vou apagar essa parte aqui que a gente escreve a demonstração do item D. O item D é muito fácil. O item D é muito fácil, olha só que tristeza. Tristeza não, coisa boa, né? Quero mostrar essa igualdade, né? Então vamos lá. Observe que se o F pertence a P, isso quer dizer, por definição, que o F de P é zero, certo? É zero. Agora, olha só, se o F de P é zero, eu não posso ser espancado se eu escrever isso daqui, ó. Então isso quer dizer que o F de T é zero para todo T pertencente a P. Olha que roubalheira. Só que isso aqui é justamente a definição de quem? De um elemento que está no I desse conjunto aqui. Tá bom? Então é muito fácil. Tá? É imediato. Tá? Alguém está no P se somente se ele está em todos os ideais primos que percorrem aqui. Tá? Bom, só tem o P aqui. Só tem o Q. Tá? Então, essa sequência de equivalências prova facilmente esse item, tá bom? Então, a proposição está devidamente demonstrada, bem bonitinha, tá bom? E aí, o próximo resultado, a gente vai provar nós vamos provar
o teorema do zero de Hilbert para esse contexto. Lindo, né? Vamos provar então que vale o teorema do zero de Hilbert. Nesse contexto a demonstração é bem mais simples, tá? Observe que não estamos falando de corpo, nada, objeto com meio fechado. E a demonstração vocês vão ver que é bem mais fácil, não vai precisar daquele truque de Rabinovich. Muito legal, é muito lindo essas coisas. Então vamos lá, vou apagar o quadro aqui e a gente prova. Então, teorema do zero de Hilbert. Para esse contexto, né? Então, vou pegar um anel qualquer, seja R um anel. Então, item A. Provar duas coisas, né? Se Azinho é um ideal de R, então, olha que coisa beautiful, que coisa linda. I do V de A é o radical de A. E eu prometo para vocês que a prova não vai passar desse quadro aqui, do item A. Item B, se é a outra, digamos que é a outra composição, né? Então, se Y é um subconjunto do espectro de R, então, o que acontece? Se eu pegar o V do I de Y, assim como no caso clássico, isso daqui é o fecho de Y na topologia desarística do espectro de R. Então, uma graça, né, esse resultado, lindo demais. E vamos provar isso. Como eu falei para vocês, eu prometo que o item A pelo menos não vai passar dessa... Diferente do caso anterior, o item B dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é o fim do mundo não. O item A é ridiculamente fácil mesmo, tá? É muito simples, nesse contexto aqui. Olha só. O item A é o seguinte, ó. Observe que, em geral, quando eu começo com uma coisa, observe que, é porque a coisa vai ser fácil. Ó, quem é I do V de A, por definição? Bom, o I do V de A, ó, o I do Y é quem? É a interseção entre todos os ideais primos, onde o P percorre o Y. Nesse caso específico aqui, o Y é o fechado desarístico associado a esse ideal A. Então, pela definição que nós apresentamos, e eu mostrei para vocês porque que era imediata a definição, isso aqui é igual a essa interseção aqui, ó, de todos os ideais primos variando no fechado desarístico V de A. Tá? Só que eu já mostrei para vocês, na verdade eu não mostrei, mas eu disse para vocês que era uma consequência do lema de Zorn, provar, por exemplo, que isso aqui é verdade, ó, o nil radical do ideal, o nil radical de qualquer anel, ou seja, o ideal dos caras nilpotentes, é a interseção de todos os ideais primos, certo? Aí você aplica isso daqui para mostrar que, na verdade, o radical de qualquer ideal é a interseção de todos os ideais primos que percorrem o fechado desarístico associado a esse ideal, certo? Eu falei isso para vocês já nas últimas aulas. Então, por causa dessa igualdade, é imediato. Isso daqui é isso daqui. A gente já usou essa igualdade outras vezes, tá? Então acabou, é só isso daqui mesmo. Beleza? É só isso daqui mesmo. Não tem mais o que fazer, tá? O item A está devidamente demonstrado, tá? Eu meio que deixei para vocês como exercício pensar nessa igualdade aqui como consequência de que o nil radical, né, é a interseção de todos os ideais primos. Para você mostrar que o nil radical é a interseção de todos os ideais primos de um anel, você precisa do lema de Zorn. Depois você aplica isso para mostrar, vai lá no anel quociente e mostra que o radical de qualquer ideal é a interseção de todos os ideais primos que contém esse ideal. Tá? Então acabou. Então essa igualdade vem disso. E aí o item B é o que dá um pouquinho mais de trabalho, é o que nós precisamos pensar um pouquinho mais. Tem uma inclusão aqui que é mais fácil, que vai ser essa daqui, ó. Vamos provar primeiro que isso aqui acontece, ó.
que o y está contido no v do i do y. Vamos provar que isso aí acontece. Então, se eu pegar um ideal primo aqui, ó, seja P pertencente a y, certo? Observe o seguinte, logo, é bem simples, logo, quem é o i de y? Se eu quero mostrar que o P está aqui, eu tenho que mostrar que o P contém o i de y, certo? Ele é um ideal primo que contém o i de y. Bom, o i de y é isso aqui, ó. O i de y é a interseção, vou usar uma outra variável aqui, porque eu já usei o P aqui. Então, o i de y é a interseção de todos os ideais primos variando no y, certo? É isso que é o i de y, ele é a interseção de todos os ideais primos variando em y. Só que dentre a interseção de todos esses ideais está esse P que eu peguei aqui, arbitrário, tá? Aqui eu estou intersectando todos os ideais que estão em y, os ideais primos que estão em y. P é um deles. Então, com certeza absoluta, a interseção está contida, isso é teoria de conjuntos, a interseção arbitrária de uma família de conjuntos está contida em cada um desses conjuntos. Então, isso aqui está contido em P, com certeza. Agora, se P é um ideal primo de R que contém o ideal I de y, por definição, o P pertence ao V do I de y, tá? Então, acabou. Essa inclusão aqui foi. Por enquanto, né, essa inclusão aqui é o que está demonstrado. E aí, para nós, é o que importa para a primeira inclusão aqui, essa inclusão contém, o quê? Se isso está contido aqui, então, deixa eu fechar aqui essa afirmação, né? Então, logo, nós podemos concluir que o fecho de y, certo? Está contido no fecho disso. Certo? Mas o fecho disso é ele mesmo, porque isso aqui é V de alguma coisa. Seja lá quem diabos foi essa coisa, por enquanto não interessa. Isso daqui, sendo um fechado, o fecho dele é igual a ele mesmo. Então, esse cara aqui é igual a ele mesmo. O fecho dele é igual a ele mesmo. Tá? Então, essa inclusão aqui está provada. Segundo essa ordem aqui, essa inclusão aqui está devidamente provada. Então falta agora a gente demonstrar essa inclusão aqui. É isso que a gente tem que fazer agora. Beleza. Então, vamos provar isso. Vamos provar que se eu pegar alguém aqui, ele está aqui no fecho desse cara, né? Deixa eu apagar um pouquinho o quadro aqui então, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Deixa eu ver o que eu posso apagar aqui já. Acho que quase tudo, né? Eu vou deixar só esse enunciado aqui. Tem que provar essa inclusão aqui agora, né? Tá, então vamos lá. Vamos pegar alguém aqui. Então seja P aqui. Meu objetivo é mostrar que ele está no fecho de y, né? E aí, basta eu pegar, para mostrar que alguém está no fecho do y, uma forma de fazer isso é você pegar um aberto qualquer, que contém P, e mostrar que a interseção desse aberto com y é diferente do vazio. E como a gente conhece uma base de abertos para essa topologia aqui no espectro, a gente pode trabalhar com abertos básicos e provar a mesma coisa e concluir a mesma coisa. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, seja um aberto básico do espectro que contém P, né? Contém P. Nosso objetivo é mostrar que U interseção com Y é diferente do vazio. Então, se a gente mostrar isso, é um jeito de mostrar que o P está no fecho do Y. Tá? Bom, como ele é um aberto básico, logo, ele é do tipo seguinte, existe um F em R, tal que U é esse conjunto aqui, ó, spec RF. Certo? Ou seja, é o conjunto dos ideais primos de R que não contém o F como elemento. Tá? Então, o nosso objetivo aqui, só para deixar claro, mostrar
mostrar que U interseção com Y é diferente do vazio, tá? Se eu mostrar isso daqui, acabou. Então esse é o nosso objetivo local aqui. Se eu mostrar isso daqui, acabou, porque com isso a gente vai mostrar que qualquer vizinhança, né, de P intersecta o Y em algum ponto. Então isso, pela topologia geral, isso é uma forma de dizer que um ponto está no fecho de um certo subconjunto do espaço topológico em questão. Tá? Então vamos mostrar isso. Tá? Bom, uma vez que o P pertence a U, eu tenho que achar um ideal primo em Y que contém F, né? Isso. Aliás, que não contém F. Tá. Então, como é que a gente faz? Bom, a primeira coisa que a gente tem, observe o seguinte, ó. Observe. Vou começar aqui embaixo. Observe que o fato de P pertencer a U implica necessariamente que o F não pertence a P. Eita, quebrou. Que o F... Vou pegar do chão porque tem cachorro aqui em casa. Esse bicho comer por tudo. O F não pertence a P. Mas o que acontece? Ó, a gente sabe... Nós sabemos que o P, né, agora a gente não usou isso aqui ainda, né? Nós não usamos que o P está no V do I de Y ainda. A gente só usou que o P, aliás, que o U foi tomado como um aberto básico que não contém cujo F não pertence a P, né? Ou seja, P está nesse aberto básico. Mas a gente precisa usar também a hipótese, né? A gente precisa usar em algum momento que o P está aqui. Bom, por hipótese, o I de Y está contido em P, certo? Essa é a definição do V do I de Y, tá? São os ideais primos que contêm o I de Y. Então, se P é alguém que está aqui, ele satisfaz isso. Agora, se o F não pertence a P, tampouco ele pode pertencer ao I de Y. Tá? E em particular, o F não pertence ao I de Y, porque ele não pertence a P. Tá? Se ele não está no grande, ele não pode estar no pequeno. Agora, o I de Y, nós já sabemos que é a interseção de todos os ideais primos que percorrem o Y. Tá? Bom, dizer que o F não está nessa interseção é dizer que existe um ideal, um desses elementos aqui, ou seja, um desses conjuntos não contém F como elemento. Tá? Então, se F não está nessa interseção, ele não está em um desses conjuntos. Então, isso aqui implica que existe, então, um Q que está em Y, tal que o F não pertence ao Q. Agora, dizer que o F não pertence ao Q, por definição, é dizer que o Q está nesse aberto básico aqui, ó. Que por sua vez é o U que nós tomamos, tá? Então isso aqui acontece e isso aqui acontece. Então o que nós temos aqui? Nós temos um elemento que está na interseção que a gente queria. Tá? Então isso aqui implica que o Q está em U e está em Y. E isso implica então que a interseção de U com Y é diferente de vazio. Isso fecha a demonstração. Como nós já vimos, se essa interseção é sempre diferente de vazio para qualquer aberto básico que contém P, então quer dizer que P está no fecho de Y na topologia de Zariski, que é a única topologia que a gente consegue trabalhar aqui nesse caso. Tá bom, pessoal? Então, demonstrado aí o teorema do zero de Hilbert, vimos que o item A é muito fácil, que é o que dá muito trabalho no caso clássico. O item A é muito fácil. E mesmo o item B não tem grande dificuldade. Tá? A gente usa conceitos bem básicos, imediatos da definição, e nós conseguimos provar então que as funções, entre aspas, I e V se comportam razoavelmente bem. Né? Então isso aqui mostra, por exemplo, que se o ideal A for radical, se esse ideal A for radical, o I do V de A é o próprio A. E se o Y que eu peguei no espectro já for um fechado, então o V do I de Y é o próprio Y. Tá? Então, como um corolário disso daqui, a gente consegue estabelecer uma bijeção entre fechados do espectro primo
e ideais radicais do anel que estamos trabalhando. Tá? Então vamos escrever esse corolário. Tá? Mas como o próprio nome sugere, é um corolário imediato do que nós acabamos de ver. Bom, então como um corolário, a gente tem isso daqui. Ó. Como o quadro é pequeno, eu vou ter que escrever assim, ó, as funções. Eu vou colocar os conjuntos aqui primeiro. Ó. Ideais radicais de R. E aqui eu vou colocar fechados em spec de R. Fechados em spec de R. E aí quais são as funções? Bom, aqui eu tenho a função V, né, que pega o quê? Que pega um ideal aqui e leva no fechado associado. E aqui eu tenho a função I, que pega um fechado e leva no seu ideal radical associado. Essas funções são bijeções e uma inversa da outra. Tá? Então essas funções são bijeções e tanto V composto com I e I composto com V são a identidade. Então uma é a inversa da outra. Tá bom? Então essa parte não tem o que fazer, a gente é imediato mesmo do resultado anterior. E além disso a gente consegue provar também, a gente consegue calcular o I do V da interseção, aliás o I da interseção de subconjuntos, né? Na proposição anterior a gente viu que o I da união é a interseção dos Is, e agora a gente consegue calcular o I da interseção em termos dos caras que compõem essa interseção, né? Além disso, se eu tiver uma classe de fechados, eu vou precisar disso. Se eu tiver um subconjunto arbitrário, é uma coleção. Se eu tiver uma coleção arbitrária de fechados, no espectro, então o I da interseção de todos esses caras vai ser o radical da soma desses ideais. Tá bom? Então, bom, essa primeira parte não tem o que fazer, a gente só tem que provar isso aqui, certo? Se a gente provar essa primeira parte aqui, acabou. Desculpa, essa segunda parte aí acabou, né? O que a gente tem que provar é isso daqui, ó. Tá? Essa parte aqui já é imediata. Então vamos provar essa igualdade. Para provar essa igualdade, bom, eu tenho uma coleção de fechados, né? E por causa dessa bijeção, cada fechado é da forma V de algum ideal, mas eu sempre posso tomar esse ideal já sendo radical, que eu posso tomar o radical desse cara. Segundo, nós já vimos isso anteriormente, e também porque isso aqui é uma bijeção, né? Se eu tenho um fechado no spec, existe um ideal radical, tal que, um único na verdade, que é uma bijeção, tal que o V dele é esse fechado, tá? Então para cada fechado desse daqui, ó, para cada J em J, temos, ó, existe uma coisa que eu vou chamar de AJ, ideal radical de R, tal que o que vai acontecer? O YJ é igual o YJ é o V, é o V do AJ. Ele é um fechado do espectro, certo? Então a gente tem isso aqui para cada J. Tá? A gente tem essa igualdade aí. E aí, por causa disso, pelo teorema do zero de Hilbert desse contexto, o I do YJ, pelo teorema do zero de Hilbert, bom, a princípio é o I do V do AJ, que é o radical, né? Então isso aqui é o teorema do zero de Hilbert aplicado, só que eu já tomei esse AJ sendo um ideal radical, então isso aqui é o próprio AJ, tá? Então o I, dessa forma como nós tomamos, né? Já que é uma objeção isso daqui, se o
se o V do AJ dá o YJ, então o I do YJ tem que dar o AJ mesmo, né? Já que isso aqui é uma objeção. Então isso daqui acontece para todo J desse conjunto de índices aí que eu estou tomando, para todo J em J. Certo? Então vamos calcular essa interseção aqui então para ver o que dá. Então, logo, ou portanto, vou pegar um giz maior aqui, que esse daqui já está muito pequeno. Portanto, o I dessa interseção bom, cada YJ é isso daqui, né? Então isso aqui é o I da interseção com J variando em J, e cada YJ é V de AJ, certo? É o V do AJ. Só que a gente já calculou, lá quando nós estudamos o que era a interseção dos V de alguma coisa, né, de ideais, a gente viu, até para mostrar que a interseção de fechados arbitrária era fechado, nós provamos, na primeira aula do espectro primo, a gente provou que essa interseção é isso daqui, ó. O I continua aqui fora, tá? Então eu tenho o I aqui fora, e aí essa interseção que está dentro do I é justamente o V dessa soma, a soma dos ideais. Essa era uma das formas de mostrar que a interseção de fechados é um fechado. Tá? E aqui, pelo teorema do zero de Hilbert, olha, pelo teorema do zero de Hilbert, I de V de um ideal qualquer é o radical desse idealzão. Tá? Então é o radical do ideal soma dos AJ, certo? Por sua vez, cada AJ, deixa eu circular aqui, ó. Cada AJ é o I do YJ. Então, esses caras que eu estou somando, na verdade, são todos o I de cada fechado. Certo? Cada AJ desse é I de YJ. Então, provamos, né? Saímos daqui e mostramos que ele é igual ao radical do ideal soma de cada pedaço, né? Do I de cada fechado. Beleza? Então, e aí como... Agora a gente vai provar um corolário. Nós vamos mostrar, por exemplo, olha que coisa linda, que se R é um anel neteriano, então o espectro de R é um espaço topológico neteriano, vai sair como uma consequência desse resultado. E depois a gente vai dar dois exemplos aqui para mostrar que nem sempre que você pode ter, ou seja, que o R ser neteriano implica que o espectro de R é neteriano, mas a volta não vale. Você pode ter o espectro sendo algo, um espaço topológico neteriano, mas o anel em si não ser neteriano. A gente vai apresentar esse exemplo. E depois a gente vai mostrar um exemplo de um anel em que o espectro não é um espaço topológico neteriano. Tá? Então nem sempre o espectro de um anel vai dar neteriano. A gente precisa da hipótese do R ser neteriano, mesmo que não seja um si somente si. Então deixa eu apagar aqui e a gente vai para esse corolário. Então, uma outra consequência é, se R é um anel neteriano, então o espectro de R é um espaço topológico neteriano. Então lembra que um espaço topológico neteriano, quando qualquer coleção não vazia de fechados admite um elemento minimal, certo? Ou qualquer cadeia ascendente de fechados ela é estacionária. Tá? Como é que a gente prova esse resultado então? Vai ser bem simples. Lembra que um anel é neteriano quando todo ideal é finitamente gerado, se qualquer coleção não vazia de ideais tem um elemento maximal, ou qualquer cadeia ascendente de ideais é estacionária. Então, isso a gente tem como hipótese. Eu quero mostrar que esse cara aqui, ele é um espaço topológico neteriano. Né? Então, eu vou pegar uma coleção não vazia, qualquer de fechados no espectro de R, eu tenho que encontrar um elemento minimal. Certo? Então, seja
FJ, um J em J, uma coleção não vazia de fechados no espectro de R, certo? Eu quero encontrar um elemento minimal, certo? Para isso a gente vai fazer o quê? Bom, já que eles são fechados, eu posso tomar eles como V de algum ideal radical já, tá? Então, e ele é não vazio, né? Então tem alguém aí, certo? Tem fechados nessa coleção, né? Não é uma coleção degenerada vazia. Então, para cada J em J, talvez nem precisa disso. Não, tudo bem. Então, a gente tem o que então? Logo, vamos ver se precisa de pegar a J mesmo, talvez não precisa. Então essa coleção aqui, ó, I do FJ é uma coleção não vazia de ideais de R, certo? Eu parti dos fechados, olhei para o I de cada fechado, eu tenho que isso aí são ideais radicais, eu tenho em particular que são uma coleção não vazia de ideais de R. Agora eu uso o fato do anel R ser noetheriano. O fato do anel R ser noetheriano me diz que essa coleção não vazia tem algum elemento maximal. Tá? Essa é uma das condições que caracterizam um anel ser noetheriano. Então, como R é noetheriano, como R é noetheriano, então a coleção I de FJ, com J variando esse conjunto de índices, admite um elemento maximal digamos, né, já que o elemento maximal tem que ser um desses elementos, digamos I de F lambda, por exemplo, para algum lambda pertencente a J. Tá? E aí é fácil de nós mostrarmos que uma vez que V inverte inclusões e o V do I do F lambda é o F lambda, na verdade o V do I de FJ é igual a FJ para todo para todo J, fica fácil de mostrar que o I do F lambda sendo o elemento maximal dessa coleção de ideais, o F lambda vai ser um elemento minimal dessa coleção de fechados. Tá? Então a ideia é a seguinte, ó, como o V, vou colocar entre aspas aqui, inverte inclusões, inverte inclusão, e o V do I do FJ é igual a FJ para todo J em J, em particular para esse lambda aqui, então o F lambda é um elemento minimal dessa coleção aqui, FJ, J em J. Certo? É fácil, ó. Se você, para você mostrar que F lambda é um elemento minimal, lembra que ele não é uma cota inferior, são coisas diferentes. Tá? Mostrar que ele é um elemento minimal não é mostrar que F lambda está contido em todos os FJ, não é isso. Isso aí seria uma cota inferior. Mostrar que ele é um elemento minimal é o seguinte, se alguém que tentar ser menor que ele vai ter que ser igual a ele. Ou seja, para cada J em J, suponha que o FJ está contido no F lambda. Então, se o FJ está contido no F lambda, então o I do F, como o I inverte inclusões, talvez eu deva usar aqui o V, eu usei V, mas talvez seja o I, né? A gente pode falar a demonstração disso daqui, ó. Por exemplo, suponha que o FJ está contido no F lambda.
Então o I do F... Então o I do F lambda está contido no I do FJ, certo? Agora, o fato do I estar contido, do I do F lambda estar contido no I do FJ e o I do F lambda ser maximal, não tem jeito. O I do F lambda vai ter que ser igual ao I do FJ. E aí aplica V dos dois lados. V do I de F lambda tem que ser igual a V do I do FJ. Só que por causa disso, você vai ter F lambda igual a FJ, tá? Então, na verdade, aqui você tem que usar que o I, como o I inverte inclusão e isso acontece, então isso aqui acontece, tá? Então eu acabei de narrar a demonstração, tá? É muito simples mesmo, tá bom? Então isso fecha a prova desse corolado, tá? Agora a gente vai dar um exemplo de que a volta desse resultado não é verdadeira, tá? Isso aqui não é um si somente si. Você pode ter um anel que não é neteriano, cujo espectro é neteriano, tá? A gente vai dar um exemplo disso aqui agora. Então o exemplo que nós vamos tomar é o seguinte, ó. A gente vai pegar um anel R, aqui a gente precisa de um pouquinho de álgebra comutativa. Então eu vou tomar um anel R com dimensão de cru 1, tá? Com dimensão 1, mas que não seja um anel de valorização discreta. Aí se você quiser dar uma lidinha no que é um anel de valorização discreta, vale a pena, tá? É um anel que não seja um anel de valorização discreta. Quem sabe aí se a gente lançar uma série de aulas aí em álgebra computativa, com certeza eu vou falar de anéis de valorização discreta. É importantíssimo, especialmente quando você estuda anéis de dimensão 1. Tá? Um exemplo é o anel de séries formais, é um anel de valorização discreta. Tá? Então, olha só, no contexto de álgebra computativa, quando você tem um anel de dimensão 1, ele é neteriano se somente se ele é de valorização discreta. Então, você consegue provar isso, domínio de Dedekind, enfim, você brinca um pouquinho com isso. Tá? Se ele é um anel de valorização discreta, você consegue mostrar que ele é neteriano. Tá? Ou se ele é neteriano, você consegue mostrar que ele é de valorização discreta. No caso de dimensão 1. Tá? No caso de dimensões maiores, ser de valorização discreta é muito mais forte do que ser simplesmente neteriano. Tá? Então, nesse caso específico, em particular, R não é neteriano. Em particular, R não é neteriano. Tá bom? Agora, o fato desse anel ter dimensão 1 implica que ele tem apenas um ideal primo não nulo. Tá? Ele só pode ter um ideal primo não nulo. Aqui a gente está trabalhando com a noção, ele é um domínio também. Tá? Ele é um domínio. Isso, digamos que aquelas equivalências que eu falei valem quando ele é um domínio. Tá? Então coloca aqui domínio. É importante isso porque eu vou precisar que o anel nulo, que o ideal nulo seja um ponto do espectro mesmo. Então seja um domínio com dimensão 1. Vou até anotar aqui para eu corrigir aqui o livro. Isso, precisa ser um domínio. Tá? Bom, aí o fato de ele ser um domínio me garante com certeza que o espectro dele contém o ideal nulo, certo? Ele é um domínio, um anel é um domínio somente se o ideal nulo é um ideal primo. Né? Então logo, e o fato dele ter dimensão 1 só permite com que ele tenha um ideal primo não nulo. Logo, R admite apenas um único ideal primo não nulo, que eu vou chamar de P. Tá? E aí com isso, o espectro de R vai ser isso daqui. Vai ter o elemento, vai ter o ideal nulo, já que ele é um domínio, e vai ter o espectro. Vai ter o espectro. Tá? Beleza.
E aí é fácil mostrar que isso aqui é um espaço topológico neuteriano, porque os fechados deles são muito simples. Ó. É só ele, o vazio, né? e o conjunto que contém esse ideal primo P, que é o elemento maximal desse cara aqui. Tá? Que é o ideal maximal do anel R. Certo? Então, logo, nesse caso, o espectro de R é um espaço topológico neuteriano. Ainda que R não seja neuteriano. Tá bom? Então tá aqui um exemplo da recíproca do corolário anterior. Então, você pode ter o espectro de um anel sendo neuteriano, mas o anel em si não sendo um anel neuteriano. Beleza, pessoal? Então fica esse alerta aí. Tá? E agora a gente vai dar exemplo de um anel em que o espectro não é neuteriano. Tá? O espectro desse anel não é neuteriano. Muito menos o anel, então, né? Bom, então nesse exemplo a gente vai apresentar um anel R cujo espectro não é um espaço topológico neuteriano. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar um espaço topológico compacto, seja Y um espaço topológico compacto, e infinito, tá bom? Então, nós já mostramos lá para trás que um espaço topológico compacto e infinito, ele não pode ser neuteriano, tá? Ele não pode ser neuteriano. No livro está a proposição 1.2.24. Beleza? Então, já sabemos que Y não pode ser neuteriano. Beleza? Ótimo. Depois eu posso entrar mais em detalhes nisso aqui, se vocês quiserem, é só falar nos comentários, tá? Mas é lá quando a gente começou, ainda quando eu estava no papelzinho lá escrevendo, quando a gente começou a falar de espaços topológicos neuterianos, a gente viu que se ele for neuteriano e compacto, ele tem que ser finito, tá? Com a topologia discreta, enfim, ele tem que ser bastante louco para ser neuteriano e ser compacto ao mesmo tempo, tá? Só no caso finito com a topologia discreta, tá bom? Ou com alguns detalhes desse tipo. Tá? Eu vou tentar deixar o card da aula, se eu achar a aula direitinho, e mostro aqui para vocês. E deixar aqui para vocês darem uma olhada. Tá? Ótimo. E aí eu vou considerar esse anel aqui, ó. Considere o anel R igual a C de Y. E quem é essa C de Y? É o anel das funções contínuas reais definidas em Y. Tá? Então isso aqui, por definição, é o anel das funções contínuas de Y em R, ou seja, funções de Y em R tais que F é contínuo. Tá? E você define aqui a noção de soma e produto usual, tá? Bem tranquilinho, tá bom? O anel das funções contínuas de Y em R. R, agora os reais, né? R aqui são as funções contínuas, esse R aqui é o conjunto dos números reais mesmo, tá? E aí eu deixei como exercício vocês provarem isso daqui, ó. Para cada Y, é um exercício provar que isso aqui acontece. Para cada Y em Y, se eu definir MY
como sendo as funções que estão nesse anel R. É melhor dizer F em R, né? Já que a gente definiu o anel, né? F no anel R, ou seja, o anel das funções contínuas, tais que f de y é zero. Isso aqui é simples mostrar. Isso aqui é um ideal maximal de R, tá? E mais, além disso ser um ideal maximal, também é um exercício mostrar que essa função aqui é uma objeção. O giz acabou, o giz amarelo, só tem pequenininho. E essa função φ aqui, ó, que sai do y e vai no espectro maximal de R, que está contido, obviamente, no espectro de R, né? A função que associa cada y ao ny, isso aqui é uma objeção. E aí, o que você vai fazer aqui, ó? É fácil mostrar que a topologia é induzida por φ em y. Então, se isso aqui é uma objeção, aqui eu tenho uma topologia, certo? É a topologia de Zariski no espectro de R. E aqui eu tenho um conjunto y. É um espaço topológico também, mas a princípio é um conjunto. Como φ é uma objeção, essa φ sempre induz uma topologia aqui em y, tá? E aí, já que aqui eu tenho uma topologia, então é fácil mostrar que essa topologia que φ induz em y é a mesma topologia original de y dada anteriormente, tá? Então, a topologia induzida por φ em y é a mesma que a topologia original, digamos assim. Original de y. Tá? De modo que dessa forma, essa φ passa a ser, ela passa a ser o quê? Um homeomorfismo, certo? Dessa forma, ou seja, o y, você tem φ sendo um homeomorfismo aqui num subconjunto do espectro de R. Tá? Então, por isso, como o y não é neteriano, o espectro de R não pode ser neteriano também. Tá? Por quê? Porque a gente já viu que todo subconjunto, ou seja, todo subespaço topológico de um espaço topológico neteriano é neteriano. Tá? Isso é um resultado também que nós provamos lá atrás. Então, se o espectro de R for neteriano, a imagem de φ aqui dentro também tem que ser neteriano, certo? Agora, como o φ é um homeomorfismo sobre a imagem, o y teria que ser neteriano, mas o y não é neteriano, tá? Então esse é o problema. Tá? Então, como... Vou ter que pegar outro jeito, tem jeito não, acabou. Então, como y não é neteriano, então a gente pode dizer assim, então, φ de y não é neteriano. O que implica que o espectro de R não é neteriano, porque se ele fosse neteriano, qualquer subespaço topológico é neteriano. Nós vimos isso lá atrás. Tá? Então, a gente viu aqui um exemplo de um anel R, ou seja, um anel das funções contínuas de um espaço topológico compacto, infinito. O espectro dele não é um espaço topológico neteriano. Tá? Bom, em particular, esse anel aqui também não pode ser neteriano, está longe disso. Beleza, pessoal? Então, lembra que o exemplo anterior é importante para dizer que R implica, o anel R ser neteriano implica que o espectro é neteriano, mas a volta não vale, então nós exibimos um anel, né, vários na verdade, cujo espectro é neteriano, mas o anel especificamente não é. E aqui a gente viu exemplos de que nem sempre o espectro vai ser neteriano, tá? Isso nem sempre vai acontecer. Existem anéis, aqui a gente deu um exemplo de um deles, cujo espectro primo não é neteriano, tá bom? Então, com esses exemplos a gente fecha a aula por hoje.
Na próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho a respeito dessas construções que nós fizemos hoje, tá? Mas isso por enquanto fecha. Na próxima aula a gente vai provar, estudar mais um pouquinho a noção da irredutibilidade, por exemplo, do espectro. Isso vai ter a ver com o fato do anel ser um domínio, enfim. Mas eu não vou ficar estragando a surpresa não, mas na próxima aula a gente vê, tá bom, pessoal? Então, um bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.